a iniciativa privada, ela busca o interesse privado. Então, quando a gente fala assim de agências regulatórias, o que impediria, por exemplo, um cara mais rico de comprar um serviço melhor e passar por cima das leis, assim e tal? Argentina, é um tema que você Ótimo, gosta bastante. A Argentina, ela ótimo. virou um país de primeiro mundo com o Milei Aham. argentino. Você estava com o Milei brasileiro, Eu estava com o Milei conversando com o brasileiro Milei. e a gente esqueceu de falar. Não acredito. Eu e o Cogos esquecemos. No final, a gente falou, nossa, e a Argentina? Ele falou, é verdade, mano. Fascinado. É, assim, você já viu algum país de primeiro mundo com 51% de pobreza? Não, nenhum. A Argentina tá com Ah, mas é 51%. que a Argentina tá num buraco também imenso, né, meu? Só que durante esse ano de Milei, que foi o ano de Ah, 2024, né, de novembro, a gente teve o maior crescimento de pobreza da Argentina dos últimos 20 anos. Foram 11%. A Argentina saiu de 41% para 52% no intervalo de um ano. Isso é um recorde histórico. E o Milei adora quebrar recordes históricos de um ponto de vista negativo social e positivo fiscalmente. Então vamos lá, né? Pra também não ser sim. demonizar o cara. O que ele fez? A Argentina tinha uma crise muito grande, inflacionária, né? Que é emissão de moeda e pouca arrecadação. Isso é um fato. Então, de uma forma muito simples, a Argentina estava gastando mais do que recebendo. Então, a gente tem algumas formas de lidar com isso. A gente pode tanto diminuir os gastos, como a outra opção, aumentar a arrecadação. Então, imagina que você ganha 5 mil por mês e está gastando 6 mil. Então, todo mês você fecha com menos mil, menos mil, menos mil, e aí você vai fazendo dívida no cartão de crédito e tal. O que você pode fazer? Você pode ganhar mais R$ 1.000, você fazer um freelance, alguma coisa, ganhar mais Sim. R$ 1.000, ou você pode cortar os seus gastos e gastar 5 mil. Aí você ganha 5 mil e gasta 5 mil. O Milei fez essa segunda opção. O problema é o que ele cortou. Então ele cortou programas sociais, inclusive ele cortou medicamento gratuito para pessoas que estavam fazendo tratamento de câncer, que é um negócio seríssimo. Ele cortou esses medicamentos. Então, ele fez o caminho mais fácil, que é tirar do pobre. Em vez de querer fazer uma reforma tributária, aumentar os impostos dos mais ricos na Argentina de forma gradual, e não é taxar riqueza, é aumentar imposto de renda. Ele foi lá, cortou os programas sociais, cortou os subsídios à eletricidade e ao gás, que beleza, precisavam ser revistas, mas foi um corte do dia pra noite. Ele pegou a motosserra e cortou. E aí o argentino viu 130% a conta de luz subir, de questão de semanas. O cara gastou todo o dinheiro para comprar a luz, para pagar a luz, não tinha dinheiro mais para consumir, entrou na pobreza. Então, esse crescimento alto da pobreza não foi por acaso, não foi porque aconteceu. A pobreza vinha aumentando na Argentina? Vinha, mas aumentava 1%, 2%, o Milei aumentou 11%, porque justamente ele cortou assim, ó, na faca, justamente esses programas sociais que eram indispensáveis. E aí, beleza, a Argentina fechou com superávit, a inflação tá desacelerando, só que ela vai desacelerar num patamar que a população tá muito pobre. A população está em. A extrema pobreza está em 18%, né, que é a pessoa que não consegue nem fazer uma refeição por dia direito. Então, Ele tá quebrando a Argentina? Não, ele tá quebrando o povo argentino. A economia argentina tá ok, especialmente o mercado financeiro. Os bancos registraram lucro histórico na Argentina. Por quê? Porque ele não taxou os bancos, ele deixou os caras ganhando o lucro deles. Mais de 6 bilhões de dólares em um semestre só. O problema ele cortou dos pobres. E aí os pobres estão pagando preço. Esse é o dado objetivo. Mais dados da Argentina. O desemprego passou de 6% para 7%. Então, justamente, as pessoas agora não têm dinheiro e tal, perderam emprego. O PIB vai cair 3% esse ano. Caiu já 1,6% ano passado, que era o ano do Massa, né, o último candidato, agora caiu 3%. Ou seja, o Milei dobrou a queda no PIB também. Por quê? Cortou programa social. A pessoa não tem dinheiro, não consome, as empresas fecham também. Especialmente os pequenos negócios. A Argentina, então, está nessa descendente, enquanto o Brasil vai crescer 3,2% esse ano, a Argentina vai cair 3,5%. Então, são duas dicotomias muito grandes aí. Mas, Loconto, se você for parar pra analisar também, não é mais fácil ele ter feito o que ele fez, esses cortes aí, e pelo menos o dinheiro da população não tá sendo corroído pela inflação? Mas foi o que eu falei. Ele poderia ter não corroído o dinheiro da inflação e mantido os programas sociais. Era só ter feito uma reforma tributária, só entre aspas. É muito difícil passar isso, especialmente no Congresso. Então ele fez o caminho mais fácil. Ele precisava de mais dinheiro. Ele tirou dos pobres em vez de tirar dos ricos. E o rico consegue repor isso, o pobre não Você consegue. acha que ele tinha que aumentar impostos ali sobre os mais ricos? Exato. Mas aí não ia ter uma fuga de capital também, sei lá? Não porque Sonegação, sei lá, alguma coisa assim?
Então, sonegação ia aumentar, e é por isso que a fiscalização precisaria aumentar também. Mas fuga de capital não. Por quê? Porque a gente tá falando de taxação de renda e não taxação corporativa. Então o que acontece? Os países ricos fizeram isso, né? Eles perceberam que eles precisavam redistribuir sua economia. Então eles começaram a taxar a renda do empresário. Ou seja, eles não taxavam a empresa dele, é a renda. E aí tem duas opções. Ou o empresário recolhia o dinheiro da empresa dele e era taxado, ou ele mantinha o dinheiro lá na empresa e era obrigado a reinvestir esse dinheiro. Então gerava mais emprego, investir em nova tecnologia. Então não é taxar a empresa, é taxar o empresário em si, a pessoa física. E aí o cara que ia comprar um jatinho, ia comprar um iate com o dinheiro físico dele, esse dinheiro vai ser revertido para a população e distribuído. Mas é difícil, o cara vai fazer uma holding, vai comprar no nome da empresa, que já acontece, né? Por isso que a gente tem que ter... O cara ele dá um jeito de fugir, né? Por isso que tem que ter instrumentos fortes do Estado, que todo país rico é assim. A Receita Federal é super rígida, é super séria, então não tem como você ser corrupto nesse sentido, né? Querer dar propina pro o cara da Receita Federal na Noruega, na Dinamarca, na Alemanha, que é seríssima. A Alemanha tem uma burocracia muito séria, né? Muito rígida. Então a gente precisaria fazer essas reformas também, porque não adianta nada ter um modelo que a gente tem hoje, com pouca transparência, com pouca eficiência, e querer cobrar mais imposto. A gente tem que melhorar a nossa eficiência dessas instituições, ter uma Receita Federal super séria, super rígida, super bem estruturada, para justamente conseguir pegar esse dinheiro. Então, por que a Alemanha tem saúde pública de qualidade? Porque o dinheiro que sai do empresário vai de volta para a população. É importante a gente lembrar isso. Acho que é porque não tem corrupção também, né? Então, exatamente. Também não tem corrupção. Mas eu pensei que você pensava que imposto era roubo, pô. Bom, sendo roubo ou não, ele vai continuar existindo. Então a gente precisa entender como usar ele da melhor forma. Exatamente. Galera que tá acompanhando aqui, deixa seu like. Aqui tem uma pergunta também aqui, ó. Legal, separei aqui. Justiça do Trabalho multa iFood em 10 milhões e reconhece vínculo de empregadores, de vínculo com entregadores, né? Então, Sim. cara, por que o iFood cresceu muito? Eu vou dar o contexto aqui pra população. O iFood, o cara ele não é empresário, o cara que faz iFood ele não é empresário, Sim. mas ele é um cidadão como qualquer um aí. Então ele tem duas opções, o cara que entrega ali. Ou vai trabalhar de motoboy aqui, pelo menos aqui em São Paulo, em alguma empresa para ganhar seus R$ 2.500 ali, alguns benefícios, alguma coisa. Ou ele pode trabalhar o horário que ele quiser, de uma forma ali, às vezes só à noite, às vezes só de dia, vai fazendo conforme tem mais demandas e acaba ganhando seus 4, 5, 6, 7 mil reais. Ele olhando isso daí, ele fala assim, meu, não vou ganhar 2.000, 2.000 e pouco, eu vou fazer aqui um iFood aqui e tal. Qual que é a sua visão sobre isso daí? Porque no CLT realmente, né, é muito antigo, ele não se adequa a esses novos aplicativos como iFood, Sim. Uber e companhia. Sim, eu acho que querer enquadrar os freelancers, entregadores e tal, na CLT não é o melhor caminho mesmo. Talvez fosse interessante pensar uma legislação própria para eles, né? É porque aquele negócio, a CLT você tem realmente uma limitação dos seus ganhos, mas você tem a estabilidade e tal, você pode... O que acontece, né? O cara que trabalha como entregador, se ele quebra o braço, já era, não tem como ele trabalhar, ele não recebe nenhum benefício, não tem plano de saúde, não tem nada. Então ele fica à mercê dele ter guardado dinheiro antes. E é difícil o brasileiro guardar dinheiro, né? É uma questão cultural que a gente não tem. Não é necessariamente culpa do brasileiro, né? É uma questão muito antiga isso, mas é um fato. Então o cara não tem dinheiro guardado, se ele quebra o braço, não consegue dirigir a moto, ele não vai receber nenhum benefício, nada, não vai conseguir ter uma licença, porque ele ganha aquele dinheiro ali. Então, é uma questão muito complexa. Eu acho que seria... Enquadrar na CLT também não acho que é o caminho, né? Eu acho que pode ter sim pensar uma legislação própria e, mais importante de tudo, negociar com as empresas. Negociar com o iFood, negociar com o Uber, sentar na mesa e não só dar canetada também, sabe? Eu não acho que seja interessante. Porque pode quebrar o iFood. Numa dessas daí o país sai, né? O iFood saiu recentemente de um país aqui da América do Sul. Tô tentando lembrar aqui, puxar, mas ele saiu de um país. Aham. Ele encerrou suas operações lá. Sim, é possível disso acontecer mesmo, porque o iFood não é uma empresa tão grande assim. É uma empresa grande, mas não é uma empresa de um tamanho gigante, assim, né? Então, realmente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque ao mesmo tempo que o cara não tem essa estabilidade, é o ganha-pão de muita gente. E como você falou, dá pra tirar muito dinheiro se for a sua rotina. O problema é justamente essa falta de segurança que talvez uma legislação própria pudesse assegurar. Mas o ponto aqui
é que o buraco é muito mais embaixo. As pessoas podiam ter a opção de ser entregador, Uber e tal, podiam. Só que a gente tinha que ter emprego formal pra essa galera, né? Tinha que ter justamente as empresas de engenharia contratando mais gente, mas a gente não tem. Então isso é meio que remendar o buraco, né? Que é, vou fazer um iFood aqui e tal. Eu acho que devia ter essa opção, mas não devia ter tanta gente como tem hoje na economia do Brasil, sabe? Eu que tenho uma visão mais libertária, assim, nesse sentido, eu acho que as pessoas que estão fazendo o Uber, o iFood, eles têm que realmente ali se adequar à empresa, a empresa se adequar a eles, e também poderia ter uma empresa privada para fazer esse serviço que o governo faria, né? Vou te dar um exemplo, sei lá, às vezes o iFood, percentual da taxa vai para nesses casos de que o INSS entraria, entendeu? Aham. Porque uma empresa privada, eu tenho certeza, a pessoa que tá do outro lado aí, você confia mais no INSS do governo ou se o seu dinheiro fosse destinado a uma empresa privada, que realmente ali tem suas reservas garantidas, Sim. pega o seu dinheiro e não faz igual o INSS brasileiro, que é uma pirâmide, né? Se você for Pior analisar. que é. E em quem você confiaria? Com certeza na privada, né? Só que aí, eu vou jogar uma coisa, viu Joga. o CEO que foi assassinado recentemente pelo Luigi alguma coisa, lá nos Estados Unidos, Não vi Nova não. York? Não, conta aí. É, um cara de 26 anos, em plena luz do dia em Nova York, matou o CEO de uma empresa de seguros de saúde nos Estados Unidos chamada United Health. E ele matou. Aí, a gente não tem certeza disso ainda, né? Porque supostamente a mãe dele tinha o seguro lá de saúde privado, porque nos Estados Unidos não tem saúde pública, e ela não estava recebendo o serviço necessário, eles cobravam muito dela e não entregavam e tal. Então, lá nos Estados Unidos, a saúde privada é muito questionada, né? O pessoal nos Estados Unidos às vezes chama Uber pra não pagar a ambulância, que é tipo $400, dependendo do estado, Nossa. pra ir pro hospital. Então, eu acho que tanto a iniciativa privada quanto o Estado, eles podem fornecer serviços ruins e cobrar muito. É muito mais uma questão de como está estruturado isso do que necessariamente se é privado ou se é estatal. Aqui no Brasil eu concordo, a iniciativa estatal às vezes não entrega, É uma né? bosta, pô. Mas às vezes também a própria iniciativa privada pode deixar a desejar, né? Como é o Ó. caso da saúde nos Estados Unidos. Olha o caso do nosso querido presidente aí. Ele não foi pro SUS. Ele tá lá no Sim. Sírio lá, né? Sim, Mas eu falo, mas eu sei, pô, ele é um chefe de Estado, né? O cara não tem que sim. estar em qualquer lugar. Mas o ideal seria que o SUS tivesse mais investimento, mais planejamento, mais organização para que ele sim usasse o SUS. Por exemplo, nos países nórdicos, os legislativos, os parlamentares, eles vão de metrô pro trabalho. Inclusive, eles não recebem bolsa transporte, bolsa avião, eles vão de metrô pro trabalho. E muitos também, o filho do deputado estuda junto com, sei lá, o filho do atendente, né, de um atendente de supermercado, porque lá o ensino público é bom. Então, essa crítica é muito válida, mas eu justamente acho que a gente tem que melhorar os serviços públicos do que depender do privado. Eu acho que o privado tem que continuar existindo e é essencial, mas eu acho que a gente tem que melhorar o público, sabe? Eu vou te dar um exemplo, né? Tem um exemplo, sei lá, da escola pública. Tem as escolas públicas que. Nossa, esse dia fazer uma votação. Cara, vou no banheiro rapidinho. Pode ir. Acho que o Matheus tá lá também, mas eu vou dando um contexto. Não, mas pode ir, ele já vai sair. Eu vou dar o contexto pro pessoal aqui. Esses dias fui fazer a votação, fui numa escola pública, a escola pública nojenta, gente. A escola pública terrível. Não tinha papel, não tinha nada na escola. E agora entrou aí a imagem agora. Não tinha nada na escola, gente, lá, não tinha papel, a escola podre, fedida. E, com certeza para manter uma estrutura daquela, o governo paga muito dinheiro. Coisa de milhões, né? Então, se você aí que tem filho, você que tem filho na idade adulta, se o governo te desse um ticket para você falar assim, ó, isso daqui é um vale escola. Você quer colocar na escola pública, que é a nossa mesmo, ou você pode colocar o seu filho na escola privada. Você colocaria em qual? Com certeza na privada, porque iria entregar um serviço muito melhor para o seu filho, né? Então eu acredito muito que na iniciativa privada, ela é sempre mais eficiente que a pública. A pública, quando você entra lá no cartório, alguma coisa assim que é público, em alguma repartição pública tá assim. Se você xingar o atendente, você pode ser preso de até prisão de até 6 meses lá. E na iniciativa privada é o volte sempre. Então, com certeza, na minha visão, a iniciativa privada ela sempre vai acabar prestando o melhor serviço
Porque na iniciativa pública você não tem como fugir. Eu vou te dar o exemplo do Detran. O Detran é uma merda, meu. Você vai no Detran, você não consegue resolver nada. Aquele pessoal mal-humorado, aí você vai pra um lado, vai pro outro. Imagina se fosse uma coisa pública. Várias empresas Privado. ali, entendeu? Concorrendo. Privada, quer dizer, desculpa. O problema é justamente nessas agências regulatórias. Por quê? A iniciativa privada, ela busca o interesse privado. Então, quando a gente fala assim de agências regulatórias, o que impediria, por exemplo, um cara mais rico de comprar um serviço melhor e passar por cima das leis, assim, e tal? É algo complicado. O que acontece? A gente não sabe como que seria isso, por exemplo. A gente sabe como alguns setores são privados. Por exemplo, a Europa inteira é serviço público de saúde. Os Estados Unidos é o único privado e os Estados Unidos têm os piores índices de saúde do mundo desenvolvido. Obviamente não é comparável com o do Brasil. Esses setores, por exemplo, eu não sei como seria privado. Eu sei como é público nos países bons, entendeu? Então eu baseio minha experiência em garantir o que já é seguro, sabe? Que é o pragmatismo também. Então, se algum país, por exemplo, sei lá, El Salvador, que é um país que está aplicando medidas diferentes e tal, se eles aplicarem esse modelo, né, por exemplo, de legislação automotiva privada, e der resultado, eu vou falar, pô, pode ser que possa aplicar aqui. Nada me impede. Eu não tenho, assim, precisa ser tudo do Estado e tal. Não. Eu acho que se ficar aprovado em algum lugar, né, que tem mais eficiência. Que tem mais eficiência e, ao mesmo tempo, as pessoas mais pobres conseguem participar do mercado, né, conseguem consumir esses serviços e que seja igualitário, né, ou seja, o rico não saia na frente numa coisa muito básica, eu não tenho problema nenhum em aceitar. Ô, Loconte, e mudando um pouco, pivotando o assunto aqui, queria fazer uma pergunta pra você. É verdade que Cuba poderia ser a potência número 1 do mundo se não tivesse os embargos americanos ali? Porque eu vejo que muitas pessoas comentam e falam assim, Cuba não é tão desenvolvida por conta dos Estados Unidos. Qual que é a sua visão? Bom, respondendo objetivamente a pergunta, não. Cuba não tem condição nenhuma de ser uma potência, mesmo por causa do seu tamanho, né? Mas assim, modelo cubano, né? O que acontece? Os embargos têm impacto na economia cubana? Sim, e tem estudos de economistas que mostram mais ou menos que se não existisse o embargo desde a década de 60 até hoje, a economia cubana estaria mais ou menos 30% maior, o que é um número expressivo, mas ainda deixaria Cuba como um país em desenvolvimento, ou um país subdesenvolvido, né? Então assim, Cuba seria mais rica? Seria, mas não seria um país rico. Entendeu? Não seria o que a gente entende como os Estados Unidos, como a Europa. Então, a Cuba sofre muito porque, historicamente, Cuba tem laços muito próximos com os Estados Unidos, né? Era o principal parceiro comercial até a Revolução Cubana. Então, e você ter um país tão importante como os Estados Unidos do seu lado ali, você pode, né, assim... atravessar de barco, dá um impacto na economia, é inegável. Porém, eu te garanto, não é o principal problema de Cuba. O principal problema de Cuba é ter uma economia planificada, né, uma economia que tudo é estatal e que realmente não tem competitividade, não tem inovação. Então, de fato, é uma economia estagnada. E uma coisa muito importante, Cuba nunca se industrializou. Cuba, em 1960, vendia tabaco e açúcar e até hoje vende tabaco e açúcar. E não existe país rico no mundo que vai vender bens commodities, né? Tabaco e açúcar. Não tem isso. Então, a União Soviética, né, nunca teve interesse em Cuba se desenvolver e o Fidel Castro também nunca teve interesse. Ele recebia os investimentos da União Soviética e mantinha essa matriz produtiva. Se Cuba tivesse indústrias e tal, seria melhor também. Mas sem a competitividade do mercado privado bem regulamentado e tal, eu acho difícil que Cuba conseguisse atingir um patamar de um país rico. E Cuba tem a melhor medicina do mundo? Não. O Lula não foi pra lá pra se curar, né? Não, assim, em quesito de qualidade, não é nem a melhor da América Latina, tá? Eu acho que da América Latina o Uruguai tá na frente e Costa Rica tá na frente, se eu não me engano. Mas ele é melhor que o Brasil, você acha? Vamos lá, melhor que o Brasil é um pouco difícil, assim. O topo do Brasil é muito em cima do que o topo de Cuba. Então, o máximo que um cara pode conseguir de tratamento aqui no Brasil é muito melhor. O Albert Einstein é melhor. Só que a média, a saúde de Cuba é melhor. Você acha que é melhor? Não acho, é dado objetivo. Certeza. Sim. Isso. Bom, eu vi esses dias um documentário que eles estavam reutilizando até agulha lá, meu. Então, é escassez total, assim, não tem luva, eles ficam lavando luva, tipo, mano, é bem pobre mesmo. Então, essa é uma experiência local, né, que é super válida, pessoal. Só que quando a gente analisa os dados, especialmente de expectativa de vida e mortalidade infantil, que são os principais dados de saúde, Cuba ainda está na frente do Brasil. Porque o Brasil,
gostaria que fosse assim num sentido, mas o Brasil não é só São Paulo. O cara lá do interior do Amazonas, nem no hospital ele consegue ir, Sim. entendeu? E esse cara compõe a média do Brasil. Então, beleza, Cuba tem escassez de recursos, então, vai ter escassez de agulha e tal, só que o cara do Amazonas nem agulha tem, entendeu? Então esse cara puxa muito pra baixo. Se a gente pegar a saúde só de São Paulo, ou só do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e tal, talvez seja melhor que o Cuba. Esse dado eu não tenho. Mas o que eu vou dar é o dado geral do Brasil, né, do cara do interior de Amazonas, do interior do Ceará, a expectativa de vida do cubano é maior e a mortalidade infantil é menor. Olha aí, gente. Não Mas sabia, hein? não é melhor da América Latina, porque nós temos o nosso queridíssimo Uruguai aqui embaixo, que é melhor do que Cuba. E até o Chile é melhor do que Cuba, inclusive. Tava lá no Chile recentemente, estudei bastante sobre o modelo chinês, sobre os serviços chilenos, os serviços chilenos e tal, e é melhor do que o cubano, sim. E se você tivesse que fazer um tratamento, você faria um tratamento aqui no Brasil ou em Cuba? Ah, com certeza no Brasil. Porque se eu tiver dinheiro e se eu morar em São Paulo. Agora, eu tô louco de lá. Se eu tiver dinheiro, que é o caso, felizmente, a minha condição, e se eu tiver em São Paulo. Agora, se eu fosse um pobre no meio do Amazonas e um pobre em Cuba, talvez eu preferisse receber um tratamento em Cuba, em Havana. Se eu tivesse em Havana ou no interior de Manaus, do Amazonas, eu não sei o que eu preferia. Os manauaras são desenrolados lá na medicina, hein? Infelizmente, a expectativa de vida é muito baixa lá. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.